O espírito da intimidade. Autora: Sobonfu Somé. Este áudio é dedicado a Cristiane Isabel Felipe. Capítulo 4. Ritual: o chamado do espírito. É importante, em qualquer relacionamento, fazer rituais, para manter a paz, para manter os pés no chão, para melhorar a comunicação. Existem rituais que ajudam os casais a reafirmar seu propósito, a contribuir com seus dons à comunidade e a compartilhar as dificuldades dos outros. Para que não fiquem envolvidos somente com suas próprias questões. O que é um ritual? Um ritual é uma cerimônia em que chamamos o espírito para servir de guia, para supervisionar nossas atividades. Os elementos do ritual nos permitem estabelecer conexão com o próprio ser, com a comunidade e com as forças naturais em nossa volta. No ritual, chamamos o espírito para nos mostrar os obstáculos que não somos capazes de ver, por causa de nossas limitações como seres humanos. Os rituais nos ajudam a remover obstáculos entre nós e nosso verdadeiro espírito e outros espíritos. Em nossa aldeia, todo mundo é viciado em rituais. Algumas pessoas são íntimas de toda a aldeia simplesmente por causa de seu envolvimento frequente nos rituais. Os rituais são tão apreciados que a maior parte das conversas versa sobre o mais recente ritual, ou sobre a necessidade de fazer um outro. Talvez seja por esse motivo que as pessoas da aldeia não têm televisão. Buscam sempre estar envolvidas em rituais, porque o ritual dá uma energia especial, que dura uns 3 ou 4 dias. Assim que começa a diminuir a energia, todos se preocupam. Precisam do barato novamente. Não se faz um ritual somente por fazer. Todo ritual deve ter um propósito específico, uma intenção claramente definida. Haver algo para ser resolvido. Existem rituais individuais, rituais comunais, rituais de manutenção e rituais radicais. Rituais radicais são feitos para desassociar a pessoa de um estado de profunda agitação ou alienação e reunificá-la ao seu espírito. São feitos pela comunidade, para um ou mais indivíduos. Depois, são necessários rituais de manutenção, para que os efeitos do ritual radical continuem. Tome, por exemplo, uma pessoa que esteja muito desconectada de seu espírito. Ela não precisa de um ritual de manutenção. Precisa de algo radical para acabar com a desconexão e trazer o espírito de volta, a fim de que possa voltar a sentir-se vibrante. Em tal ritual, a comunidade precisa estar presente, porque a pessoa fica tão vulnerável que necessita de um espaço sagrado contido, mantido por outras pessoas que garantirão que não se machuque. A comunidade também precisa estar presente para recebê-la de volta. Quando a pessoa passa por um ritual radical, se não tiver uma recepção apropriada na volta, sua psique vai entender que não fez o ritual de forma correta. Ela pode ter de repetir o ritual. A psique não saberá que o ritual foi bem sucedido, na ausência de uma comunidade em volta a atestar tal fato. Quando se quer entrar no mundo do ritual, é preciso reconhecer a existência de toda uma linha de ancestrais, de um mundo de espírito em nossa volta, espíritos do mundo animal, da terra, das árvores, e assim por diante. Se a pessoa disser para essas forças, venham e unam-se a nós, para que possamos nos abrir e realizar algo, então, já estará em ritual. Depois disso, é preciso declarar seu propósito, esclarecendo sua necessidade ou objetivos. Os espíritos são atraídos para as atividades, particularmente aquelas que requeiram seu envolvimento. Tudo que a pessoa precisa fazer, daí em diante, é mergulhar em seu coração e ouvir seu ritmo. Os seres que chamou para seu círculo falarão com ela. O problema é que, em geral, não nos concentramos o suficiente nessa atividade, por isso, não os ouvimos. Com frequência, quando você convida um espírito, ele não vem sozinho. Reúne seus amigos, seus parentes, amigos de seus amigos, e assim por diante. Todos esses espíritos virão até você. E não é necessário ter um PhD ou sofrer dores e contorções para atraí-los. Só o que você realmente precisa é da sinceridade de seu coração e manter os ouvidos abertos.
No Ocidente, as pessoas tendem a padronizar tudo. Assim, se você descreve um ritual, as pessoas acham que ele se aplica a todas as situações. A despeito de cada caso ser diferente, todos seguirão a mesma fórmula. No ritual, essa padronização não funciona. O ritual tem de ser específico para as pessoas envolvidas. Se você tenta padronizar as coisas, na verdade acaba afastando o espírito das pessoas e trazendo insinceridade. Gostaríamos de ganhar um livro secreto de receitas de rituais. Desse modo, se tivéssemos uma dor de dente, poderíamos ler a página 129, parágrafo 2, e tudo ficaria resolvido. Mas, na verdade, nós somos a página 129, parágrafo 2. O que estou dizendo é que você deve acreditar em si mesmo, acreditar em sua habilidade de ouvir. Diga apenas: sei que essas coisas existem em algum lugar dentro de mim. Lembro-me de, quando era criança, como uma de minhas avós nos envolvia nos rituais. Ela montava situações nas quais tínhamos de criar um ritual apropriado. Ela nunca interferia em nossa criatividade. Tudo o que fazia era garantir que avançássemos. Assim como uma mãe que ensina uma criança a andar, ela nos guiava um pouquinho e, quando caíamos, estimulava-nos para que seguíssemos tentando. Em qualquer ritual, começa-se preparando o espaço sagrado e montando-se um altar. Depois, convida-se o espírito com uma invocação. Primeiro, deve-se definir a intenção e reunir um grupo de pessoas sérias, que queiram o bem maior. As pessoas envolvidas em um ritual são as únicas que podem determinar exatamente quais elementos são necessários. Os rituais não são todos iguais, e cada um tem o seu sabor. O melhor é estudar a situação cuidadosamente, depois determinar quais os elementos necessários. A diversão começa quando cada um colabora com um ingrediente. O ritual é, portanto, como um jantar no qual todo mundo traz um ingrediente. Algumas pessoas trazem cebolas, outras, tomates, algumas trazem alface ou aipo, pimentão ou pimenta, e assim por diante. Depois de reunir todos os elementos, você verifica quais os ingredientes que funcionam melhor. O ritual começa quando se define um espaço de ritual. Pode-se delinear um espaço de ritual com cinzas, folhas ou pedras. Algumas vezes, pode-se simplesmente montar um altar. Selecione um lugar onde possa montar um altar e acenda velas. Com cinzas, faça um círculo do tamanho que julgar necessário. Pode ser um círculo pequeno, para 2 pessoas sentarem e resolverem um conflito, ou grande, para incluir muitas pessoas. A cinza pode ser de qualquer madeira queimada, preferivelmente sem pregos ou qualquer tipo de substância química. Como a cinza é ligada ao fogo, confere proteção, te ajuda quando os espíritos são chamados e auxilia as pessoas a se conectarem, que impede que energias negativas surjam, enquanto a pessoa estiver no ritual. Seu altar deve ser feito de itens que simbolizem algo de bom para você e se relacionem com o propósito do ritual. Deve ser belo. Você pode usar velas, água, flores, tecidos, máscaras ou fotografias. Em um ritual feito para um relacionamento, pode ser útil montar um altar do casal e um altar individual. O altar do casal deve conter elementos selecionados por ambos, e o altar pessoal deve ser produzido pelo indivíduo. Na tribo da Gara, usamos, no altar, as cores azul ou preto, vermelho, amarelo, verde e branco. Essas cores representam, respectivamente, água, fogo, terra, natureza e mineral. O povo da Gara não faz distinção entre azul e preto. Usamos pedras para representar o reino mineral e folhas para a natureza. O crânio usado nos rituais de relacionamento representa a morte e a lembrança. Folhas verdes representam a vida. Trazemos água para representar a paz, o estado de paz que gostaríamos de ter em nossa vida. A terra simboliza o alimento, os pés no chão, um sentido de identidade e sustentáculo. O fogo é representado por cinzas, sangue ou algo vermelho, para simbolizar nossa conexão com os ancestrais. Ossos e rochas representam a comunicação e nossa capacidade de lembrar. Dependendo de nossas necessidades,
um ou mais desses elementos é usado em um ritual. Então, se estiver fazendo um ritual pela paz, por exemplo, poderá usar velas azuis ou pretas, água e outros itens que lhe representem a paz. Se o ritual for para acalentar ou para trabalhar na identidade de um relacionamento, você poderá usar terra e velas amarelas. Se estiver trabalhando com a comunicação, com o intuito de interpretar corretamente os sinais que recebe de seu parceiro, poderá usar uma vela branca, pedras e ossos. Se estiver trabalhando para se conectar com o espírito dos ancestrais ou manter a conexão espiritual em seu relacionamento, poderá usar velas vermelhas. O fogo traz calor, ação e compaixão. Ajuda um casal a sonhar junto. No entanto, digo às pessoas para se certificarem de que sua intenção esteja absolutamente clara antes de usar o vermelho, porque o fogo é veloz e pode, rapidamente, fazer a situação degenerar e se tornar uma guerra. Talvez você esteja buscando a magia para conseguir passar por importantes mudanças. Nesse caso, velas e tecidos verdes serão usados, além de máscaras, que representam o grande mistério, e qualquer outra coisa que lembre a natureza. Esse tipo de ritual serviria, por exemplo, para um casal que estivesse começando a usar máscaras diante da comunidade, agindo com desonestidade e apresentando seu lado falso. Esses elementos de ritual devem ser tomados simplesmente como fonte de inspiração, particularmente para as pessoas que não têm costume de fazer rituais. Depois do espaço delineado, do altar pronto, do propósito do ritual determinado e claramente expresso para os espíritos e ancestrais, você pode ajudar a pessoa para quem o ritual foi criado. Pode declarar o início do ritual, mas, de fato, o ritual começou antes, no momento em que as pessoas se reuniram para resolver as coisas e começaram, com a orientação do espírito, a preparar o espaço de ritual. Nunca devemos excluir as crianças dos rituais. A presença das crianças gera os rituais mais simples e vibrantes. Quando estão presentes, o que quer que se faça de errado torna-se certo. Por alguma razão, elas são, por sua própria natureza, ritualísticas. Mesmo que você simplesmente as reúna, chame os espíritos, declare seu propósito e faça uma procissão liderada pelas crianças, só isso já estará bem. A quantidade de sinceridade e pureza que caminhará à sua frente curará todos os tipos de impurezas ou críticas e negatividade que você possa estar carregando. É assim, poderoso. Nem todos os aspectos dos rituais africanos funcionarão no Ocidente, como a ideia de sacrifício, o sacrifício de galinhas, por exemplo. Por outro lado, as pessoas estão acostumadas com oferendas. Leve uma oferenda até o mar. Leve uma oferenda até a montanha ou o campo. É muito proveitoso fazer uma doação periódica, pelo bem de sua vida íntima, uma oferta de gratidão ao espírito ou uma entrega da negatividade para purificar sua relação. As pessoas tendem a se distanciar de suas emoções. Assim, desconectam-se do que está acontecendo e tornam-se superficiais. No ritual, se a pessoa sentir vontade de chorar, não há problema. Se a pessoa sentir raiva, é importante que possa extravasá-la. Com efeito, a raiva carrega uma energia de cura. Ela só se torna destrutiva quando deixamos que domine nosso ser e o mantenha prisioneiro. Todo o conceito de intimidade é fundamentalmente derivado do ritual. Fora do ritual, nada pode ser verdadeiramente íntimo. É por isso que, na aldeia, toda emoção é ritualisticamente compreendida. Assim, os relacionamentos humanos, quando começam a se aprofundar, entram no canal do ritual. Os relacionamentos mais íntimos desenvolvem-se constantemente como ritual. Assim, qualquer coisa próxima, qualquer coisa íntima, é impossível sem um espaço ritual. Qualquer coisa que leve as pessoas a expressarem, umas para as outras, algo diferente de sua vida diária, toca no mundo espiritual, no mundo ancestral e é, portanto, um evento de ritual. Aprender a se familiarizar com a intimidade é voltar à escola de ritual. Se você souber como viver em ritual, provavelmente lidará melhor com seu relacionamento do que se não souber. Não sei como provar o que estou afirmando, mas não posso evitar reconhecer, nos gritos de um ritual de resolução de conflito de casal,
a renovação do contrato de intimidade. É como se, de alguma forma, sem esse ritual, outros 5 dias de relacionamento não seriam possíveis. Seu esforço também significa que essas pessoas estão levando a sério seu relacionamento. Se as pessoas compreendessem a conexão entre a intimidade e o espírito, lidariam diferentemente com toda a ideia de relacionamento. Elas começariam a compreender que o ritual pode ajudar a curar a raiva e a frustração entre parceiros. Em um espaço ritual, o espírito ajuda a resolver essas questões. Não é uma solução rápida, do tipo, faça um ritual e tudo fica perfeito. No geral, os conflitos são profundamente enraizados na psique, e é mesmo difícil para as pessoas separarem-se deles. No entanto, quando uma pessoa começa a entregar o comando para o espírito e a convidá-lo por meio do ritual, é muito fácil para o espírito ajudar a curar essas feridas. Pelo que pude observar na cultura dos Estados Unidos, a maior parte dos relacionamentos começa do alto da colina. O alto da colina tem essa sensação gostosa de estar apaixonado. É claro, existe toda aquela dificuldade da paquera. É tão frustrante, você tem de encontrar a pessoa, depois fica com medo de não funcionar, de que algo vai dar errado. Eventualmente, porém, tudo funciona e parece o paraíso. Esse é um relacionamento do alto da colina. No entanto, um relacionamento precisa crescer e estar sempre em movimento. Se já estiver no topo, para onde irá? É muito difícil descobrir uma forma de continuar dando voltas no alto da colina. Assim, frequentemente, a coisa vai para baixo. No contexto da aldeia, no qual a comunidade dá apoio ao relacionamento entre 2 pessoas, esse relacionamento começa embaixo da colina. Gradualmente, é empurrado, pela comunidade e pelo espírito, com o apoio do ritual, para cima. Assim, quando 2 pessoas chegam ao topo, levam toda a comunidade junto. Qual é o destino de um relacionamento, na ausência da comunidade? E na ausência de ritual? Acho que é algo em perigo. É por isso que aqueles que estão em um relacionamento íntimo devem começar a abordá-lo como algo sagrado, que deve ser tratado em um contexto de ritual. Como fazer isso? Acho que, primeiro, a habilidade de 2 pessoas se descobrirem deve ser homenageada com um ritual de ação de graças ao espírito. Porque é por intermédio do espírito que 2 pessoas conseguem se encontrar. Assim, elas devem procurar uma forma de ritualizar esse encontro e dar graças ao espírito que as uniu. A imaginação e o amor que sentem pela outra podem ajudá-las a fazer isso. A próxima coisa é, de modo contínuo, devolver o relacionamento para o próprio espírito que o concebeu. O casal é o recipiente, mas o espírito é aquele cuja bênção injeta vida e crescimento no relacionamento. Toda vez que um conflito nasce, esse conflito deve ser visto fundamentalmente como um aviso enviado pelo espírito. Está apontando para uma profunda instabilidade ou um desvio do caminho, o caminho desenhado por ele para o relacionamento. Assim, novamente, é o espírito que as pessoas em conflito devem procurar, por meio do ritual, para compreender que o conflito é algo maior do que essas 2 pessoas. Talvez, simplesmente por entregar com humildade o problema nas mãos do espírito, possa surgir alguma luz a respeito de como começar a resolvê-lo. É muito difícil resolver intelectualmente as emoções. A mente não sabe como sentir, sua lógica não pode satisfazer o desejo do coração. É por isso que é tão entender como o ritual, ou a sensação dentro do ritual, pode ser um instrumento para resolver crises nos relacionamentos. O que estou tentando dizer é que, de muitas formas, nossa capacidade de enxergar e cuidar do outro é uma dádiva do espírito. Não devemos encará-la como certeza garantida. Toda dádiva deve ser mantida e acalentada. Se não soubermos como nutrir essa dádiva, ao menos precisamos notificar a fonte doadora quanto à nossa inabilidade de cuidar dela. Espíritos adoram intervir em nossos assuntos. No entanto, não o fazem sem a nossa vontade. Eles estão aí fora, esperando um trabalho para fazer. Sempre falamos sobre o desemprego neste mundo. Pense no outro mundo. Então, essas são pequenas tarefas que podemos lançar, aqui e ali,
para os espíritos, coisas que podem fazer por nós. Talvez seja nessas pequenas coisas que encontraremos nosso caminho de volta ao tipo de comunidade que naturalmente nos manterá unidos. Não podemos resolver, em nosso cérebro, exatamente como um ritual vai funcionar, antes de entrarmos neste. Temos de começar dizendo ao espírito que reconhecemos nossa ignorância. Não há nada de errado em não saber. De fato, espíritos adoram ouvir a pessoa dizer que não sabe como fazer, porque eles sabem. E entenderão sua afirmativa como um convite para que eles façam o que devem. Portanto, acho que a melhor forma, ou a forma que ainda nos resta, para cuidar de nossos relacionamentos, é buscar o espírito por meio do ritual. Acredito que a maior parte dos leitores sabe o que eu quero dizer com isso. Toda vez que, do seu coração, você invoca ou fala com um ser do outro mundo sobre algo que está acontecendo neste mundo, você está em ritual, está fazendo algo que inclui outros que não são de carne e osso como você. Somos os olhos dos ancestrais neste mundo. Quando observamos que algo não vai bem em nossos relacionamentos, é nossa responsabilidade comunicar o fato aos ancestrais. Algumas vezes, observamos que as coisas não estão indo bem e nada fazemos, porque não sabemos como pedir ajuda, porque achamos que não somos suficientemente criativos, que não merecemos ser ajudados. Então, corremos o risco de perder nosso tempo em questões que são tarefas de nossos aliados do outro mundo. Enquanto isso, nosso propósito verdadeiro fica parado.